Olá, eu sou Vânia e nós estamos conversando sobre trabalho e consumo, e nessa aula nós vamos seguir com o nosso esboço histórico e conversar sobre a organização do trabalho no século XX dentro da sociedade disciplinar. A disputa econômica sobre a natureza chega até o controle do corpo humano, que precisa ser disciplinado por um sistema de prêmios e punições. A institucionalização dos sistemas de prêmios e punições nas escolas, nos hospitais, nos conventos, nos quartéis, levam a um padrão de produção de comportamentos. O grande mestre da sociedade disciplinar é Michel Foucault. Vamos ao texto. Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade e utilidade, são o que podemos chamar as disciplinas. Muitos processos disciplinares existiam há muito tempo, nos conventos, nos exércitos, nas oficinas também. Porém, as disciplinas se tornaram, no decorrer dos séculos XVII e XVIII, fórmulas gerais de dominação. O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do corpo humano que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no mesmo mecanismo torna tanto mais obediente quanto é mais útil. E inversamente. A disciplina, assim, fabrica corpos submissos e exercitados, corpos dóceis. A disciplina aumenta as forças do corpo, em termos econômicos de utilidade, e diminui essas mesmas forças em termos políticos de obediência. Se a exploração econômica separa a força e o produto do trabalho, digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo coercitivo entre uma aptidão aumentada e uma dominação acentuada. Michel Foucault, em Vigiar e Punir. E aí, então, com essa consideração, Foucault mostra como é possível nós termos na planta, o chão de fábrica, uma imensa multidão ordenada, disciplinada, atenta e produtiva. Como isso de fato aconteceu no processo produtivo, para contar essa história, nós precisamos passar pelo Fordismo. Henry Ford, na indústria, nos começos, nas origens da indústria automobilística, percebeu que a divisão do trabalho otimizava o tempo de produção. Então, a produção artesanal vai ser substituída pela produção em série, provocando uma revolução produtiva. Ao lado disso, a produção vai começar a ganhar rigores e disciplinas de caráter científico. Frederick Taylor vai perceber que a administração da produção pode ser científica, com um controle preciso do tempo, a divisão exata de tarefas, a definição do tempo máximo de execução de cada tarefa, a determinação dos gestos mínimos de produção. Aqui nós temos, nesse desenho um gráfico de como deve ser a martelada e quantas marteladas para se dar um prego. Nós não vamos bater 2, 3, 4 vezes para conferir. Se eu consigo colocar em 2, é em 2 e não mais que 2. Surge então uma ideia de fusão desses dois modelos, o Fordismo e o Taylorismo como modelos complementares. Eu vou encontrar uma divisão do trabalho entre os planejadores e os operários. Aquela divisão que vem desde a antiguidade, do ócio e do negócio, agora ela ganha uma outra cor. Também o pressuposto de que a administração é neutra,
de que o planejamento ele se destina a uma eficácia e que essa eficácia é objetiva, em que a produção é dada numa hierarquia bem definida, em que o operário não precisa ter o conhecimento. O conhecimento foi fracionado em várias ações atômicas, né? E que compete ao planejador unir todos esses blocos. Então, nós temos uma ruptura entre o corpo e a criatividade. É essa a dominação a que se refere Foucault. O corpo dócil, ele abre mão de uma produção realizadora, de uma produção criadora e criativa, para fazer uma produção disciplinada, já traçada, já prevista e bem precisa. Nós vamos, porém, conhecer, na década de 70, a crise do petróleo, que vai apontar para mudanças drásticas na produção que já vinham sendo chamadas no pós-guerra da Segunda Guerra, né, a partir de 45. É como se, após uma gestação de revolução ali durante a década de 60, finalmente os processos de produção enfrentariam uma grande flexibilização e também assistiriam a uma grande flexibilização do mundo do trabalho, sobretudo sob a batuta, né, a condução do processo de introdução da automação. O trabalho, então, sofre mudanças profundas com a automação e a necessidade agora de que eu tenha um trabalhador capacitado a tomar decisões de forma autônoma ante os eventos da produção, sem uma dependência quase que absoluta de uma hierarquia. Ganha importância a programação, a engenharia de produção e agora um trabalhador multifunção, multicapacitado. Então a gente rompe aquela ideia do trabalhador sem conhecimento do Fordismo e Taylorismo para uma nova concepção, uma nova exigência desse profissional. Com relação à flexibilização do mundo do trabalho, surge uma tentativa de pôr fim ao contrato de trabalho. É muito interessante a gente observar, né? Quando foi que surgiu o contrato de trabalho? Lá atrás, na ideia do liberalismo, né? De que o sujeito tem a posse de si mesmo e o que é a posse legítima dele? O fruto do seu trabalho. Então ele é livre, ele não é escravo. Então parece que assim, uma vontade, né? de uma saudade do trabalho escravo sob novas formas, porque o contrato ele deu um equilíbrio, né? Ele explicitou, por um lado, o conflito, como pensava Marx, mas ele deu, na resposta do capitalismo do século XX, um equilíbrio de forças entre as classes sociais. Ao mesmo tempo, na linha de tentar evaporar o contrato de trabalho, surgiram, né, a terceirização, a alta rotatividade da equipe de produção, o processo de programação de demissões, de você criar essa rotatividade de trabalhadores dentro da planta de produção, um enfraquecimento do movimento sindical, né, isso relativo, né, aí em algumas sociedades, em outras não, né, mas de certo modo, a gente diria assim, o movimento sindical ele ficou agarrado, assim como, né, a empresa que se agarrar ao modelo do senhor escravo, né, anterior ao liberalismo, o movimento sindical também que se agarrar a uma crítica ao trabalho no modelo do século XIX, sendo que o trabalho já tinha sofrido grandes mudanças ao longo do século XX. E por incrível que pareça, uma baixa especialidade requerida do trabalhador, embora você requeira um trabalhador multifunção, ele não deve ser especialista em muita coisa, né? E a gente vai ter aí também, na esteira do Estado, né, quando o Estado é do bem-estar social, que a gente vai ver mais no segundo ano, o fim da ideia de seguridade social no âmbito da sociedade, ou pelo menos a proposta desse fim.
Então, com isso, do ponto de vista da produção e do trabalho, a gente vai ter um movimento que ficou conhecido como toyotismo, de novo um modelo da indústria automobilística, né? Em que há uma mudança do foco do controle sobre o trabalhador, que era o que acabou acontecendo, sobretudo com o Taylorismo, né? Taylor brigava muito com os operários, sempre imaginava que o esforço do operário era ser vagabundo, né? E você vai passar para uma visão mais ampla, para o controle sobre o processo de produção, olhar essa produção como um sistema. Então, é como se você desse mais um passo no sentido da desumanização, né? Porque o Taylor pensava a pessoa como máquina. E no toyotismo nós vamos encontrar a máquina já trabalhando no lugar da pessoa. E, portanto, agora eu tenho que focar no processo e nesse grande elemento que vai ser o mote, né, o lema da produção da segunda metade do século XX, o controle estatístico de qualidade de produção, que realmente vai incrementar numa certa direção a qualidade dos produtos e da produção. Com isso, você vai criar contradições, como, por exemplo, a necessidade de dar essa alta capacidade de decisão do trabalhador para a solução imediata de problemas de produção. Você não vai querer distanciar do chão de fábrica, do processo produtivo, essas decisões. Até porque o conhecimento, a vivência que as pessoas têm dentro do processo produtivo é uma inteligência que continua lá. Né? Foi um debate muito grande nas décadas de 80 e 90 do século XX, né? Trazer, explicitar esse saber tácito que estava dentro dos trabalhadores, para dentro do sistema. Né? E veja assim, que nada daquilo que nós dissemos do século XIX foi, de certa forma, resolvido. Né? Nós vamos ver melhor no segundo ano com a participação do Estado na economia, se ele deve entrar muito, se ele deve entrar pouco, se ele não deve entrar, que aquela questão social do século XIX, ela foi parcialmente resolvida por essa participação, de algum modo, do Estado para tentar conter, amortecer, né? Ou como se diz na linguagem sindical, ser o grande pelego, né? Da luta de classes na sociedade capitalista. Então, por isso que as pessoas... não aconteceu aquele confronto globalizado pensado por Marx. Ele chegou a se anunciar, ele se anunciou, por exemplo, na Revolução Russa de 17, no grande desastre econômico de 1929, foi também a grande manifestação das duas guerras que conduziram o século XX, mas você teve que ter um grande esforço do Estado para conter esse grande conflito, para pelo menos adiar, né, segundo os marxistas, esse conflito. Na verdade, o que nós vamos assistir, que vai ser o tema da próxima parte, vai ser a questão do consumo. Quer dizer, eu vou ter um problema de, vamos dizer assim, superprodução. Eu vou ter um problema que vai ser o problema de criar mercados. Né? É como se eu tivesse uma grande massa populacional, que temos de verdade, porque a população do planeta se expandiu, mas ao mesmo tempo, como eu vou expandir esse processo produtivo sem um mercado e sem uma ideia generalizada de consumo? É o que nós vamos ver na próxima parte. Até lá, obrigado.